Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a história do povo de Israel é marcada pela celebração do dom da aliança, através da qual Deus toma a iniciativa de conceder ao seu povo, povo de Israel, o dom da aliança, essa comunhão de amor com Deus. E com o dom da aliança, que Deus concede ao povo de Israel, Deus também concede o dom da sua lei. Através de Moisés, Deus concede ao povo de Israel os 10 mandamentos. Para quê? Para que esse povo, através dos mandamentos divinos, pudesse de fato ser o povo de Deus. Em meio aos outros povos, das outras nações, que o povo de Israel pudesse dar testemunho da santidade de Deus, que só há um Deus verdadeiro, o Senhor. Por isso, o decálogo, por isso, os mandamentos da lei de Deus, para que o povo pudesse de fato ser o povo de Deus, para que na prática dos mandamentos o povo de fato pudesse cultivar a comunhão de amor com Deus e ser entre os povos um povo luz, um povo que desse testemunho da santidade de Deus. Mas com o decorrer do tempo, com o decorrer da história desse povo, ao decálogo, aos 10 mandamentos, foram surgindo outras leis, outras normas, outros preceitos, muitas e muitas tradições meramente culturais foram sendo anexadas à lei de Deus. E pouco a pouco, o povo foi se afastando do Senhor. Pouco a pouco, o povo foi perdendo a razão de ser da lei de Deus. O povo foi perdendo a finalidade da lei de Deus. Ou seja, que esse povo fosse fiel ao Senhor, que esse povo fosse fiel ao dom da aliança e vivesse com docilidade ao espírito da lei de Deus. O povo foi se perdendo. E com isso, foi se favorecendo o pecado da hipocrisia, que Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, denuncia abertamente. Interessante que o próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, deixa bem claro que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para dar-lhe pleno cumprimento. O evangelista São João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele também afirma: se por um lado a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade nos foram concedidas por Jesus Cristo. Jesus não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento, ou seja, nos conceder a graça para que sejamos fiéis ao dom da aliança, para que sejamos fiéis ao mandamento de Deus, de modo que de fato essa fidelidade aos mandamentos de Deus possa gerar em nós verdadeiros frutos de santidade. Nós que fazemos parte do povo de Deus, o povo da nova e eterna aliança, selada no sangue de Jesus derramado na cruz, nós também somos chamados a ser de fato povo de Deus e levar ao mundo em que vivemos o testemunho da santidade de Deus, por uma prática coerente dos mandamentos de Deus. Mas para isso, precisamos da graça que nos vem de Jesus Cristo, porque sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo Jesus, haverá
uma falta de conexão entre as nossas ações e o nosso coração. Ou seja, nós iremos até praticar boas obras, nós iremos até praticar os mandamentos de Deus, mas no fundo do coração, a motivação vai ser má. Por exemplo, alguém que pratica o bem para simplesmente ser elogiado, para ter fama, para ter privilégios, pratica o bem, mas por outros motivos, e não o amor de Deus, e não a glorificação de Deus, e não o motivo de testemunhar a santidade de Deus. Por isso que no Evangelho, Jesus deixa bem claro, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia. Até as ações eram boas, corretas, mas as intenções do coração, esse é o problema. Por isso, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida aqui, nesta celebração eucarística, à conversão, à revisão de vida, para que de fato nós sejamos o povo de Deus, colocando em prática os mandamentos de Deus, mas de forma que sejamos motivados pela graça de Deus, frutos que verdadeiramente testemunham, ações, comportamentos que verdadeiramente testemunham a santidade de Deus. Do contrário, iremos também cair no pecado da hipocrisia, honrando Deus com os lábios, mas com o coração longe do Senhor. É um alerta que nosso Senhor, por amor, nos faz. Pela ação criadora de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, o homem e a mulher se tornaram imagem de Deus. De fato, são imagem de Deus. Porém, irmãos e irmãs, só Jesus pode nos conceder a graça para que nos tornemos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele no amor, semelhantes a Ele na misericórdia, semelhantes a Jesus na fidelidade aos mandamentos de Deus. Só dele nos pode vir a graça, sem cairmos no erro da hipocrisia, sem cairmos no legalismo farisaico, de pessoas que colocam em prática a lei de Deus só porque é lei, é mandamento, mas não por causa do amor a Deus, não por causa do amor ao próximo. O legalismo farisaico não promove a dignidade humana e muito menos a vocação à santidade. Por isso, em torno do altar do Senhor, na comunhão eucarística com Jesus, peçamos a Ele que nos conceda a graça e a conversão, de modo que sejamos de fato o povo de Deus e possamos no nosso dia a dia produzir frutos de santidade. Que assim seja.